Olá, Roberta Cheran aqui. Eu sou coordenadora da pós-graduação em Cannabis Medicinal Veterinária aqui da PPG Educação e eu quero te convidar para começar 2026 da forma mais transformadora possível. Como que vai ser? Participando do programa de atuação em Cannabis Medicinal Veterinária. Essa é uma área que está mudando completamente a forma como a gente trata dor, ansiedade e várias patologias em animais. Então, quem dominar esse tema agora vai garantir uma diferenciação no mercado de trabalho na área veterinária no próximo ano. Então, a gente tem que pensar que a cannabis medicinal ela deixou de ser um tabu e ela passou a ser ciência e isso está consolidado há muito tempo. Hoje, ela é pauta em congressos, estudos clínicos, vários protocolos terapêuticos em todo o mundo. E para você, médico veterinário, utilizar o tratamento com cannabis, com segurança e ética, você precisa compreender, o sistema endocannabinoide, quais são as outras moléculas que estão envolvidas nisso, também a legislação que vai reger tudo isso aqui no Brasil, e é exatamente para isso que esse programa foi criado, para te preparar para essa nova fronteira da medicina veterinária. Então, durante o programa, você vai ter acesso a 3 aulas exclusivas com conteúdos que resumem o que há de mais atual e científico sobre o tema. No dia 5, nós vamos iniciar o nosso programa de atualização com uma aula sobre as principais indicações e aplicações clínicas sobre o uso de cannabis. E no dia 8, nós vamos ter uma aula sobre o mecanismo de ação do CBD, THC e novas moléculas também. Já na aula do dia 12, nós vamos ter uma aula sobre a legislação e regulamentação do uso veterinário. E então, para encerrar, nós vamos ter uma aula ao vivo especial sobre como prescrever cannabis medicinal na medicina veterinária, com entrega de certificado, mostrando como transformar esse conhecimento em uma oportunidade de carreira real. As aulas, elas vão ficar disponíveis por tempo limitado. E se tem um tema que você não pode deixar para depois, é esse. O mundo está olhando para a cannabis medicinal e o profissional que entende desse assunto agora vai ser um mais procurado amanhã. Esse programa, então, ele vai ser o ponto de partida para quem quer atuar com responsabilidade, embasamento científico e também com propósito. Em 2026, já não dá mais para ignorar o que já é realidade. Conte comigo e com toda a equipe da PPG Vet para mergulhar nessa nova era da medicina veterinária, porque o futuro já começou. Hoje teremos uma aula extremamente importante sobre mecanismo de ação do CBD, THC e novas moléculas. Um tema essencial para quem deseja entender de forma profunda como os principais canabinoides atuam no organismo e como isso se traduz em aplicações clínicas seguras e eficazes. É um prazer apresentar a nossa professora convidada, Thaís Dolzeny. Ela possui ampla experiência em oncologia, nanotecnologia, cannabis medicinal e assuntos regulatórios. Aproveitem essa aula, ela vai ficar disponível por apenas 12 horas. Então, essa é a sua chance de começar o ano bem e se destacar em 2026. Eu sou a professora Thaís, tá? Eu sou farmacêutica, tenho doutorado aí na área de bioquímica, principalmente na parte de oncologia, sou pesquisadora há muito tempo, tenho aí pós-graduação em assuntos regulatórios, né, na indústria farmacêutica, toda essa parte de Anvisa, eu entendo bastante, trabalho com isso. Também tenho especialização na parte de farmacologia e em cannabis medicinal também, né? Eu atuo no mercado de cannabis já tem aí quase 3 anos, tá? E a gente vê esse mercado se modificando a cada dia. Então, a gente precisa estar sempre estudando, tá? Então, é bem importante esse assunto, tá? Então, gente, depois eu também fiz alguns outros cursos específicos de cannabis medicinal, né? Tudo quanto é curso eu faço, sempre estou acompanhando, né? Fiz curso fora também, na Universidade do Colorado, tá? Para a gente poder ter o que é de mais novo, tá bom? E a pergunta de hoje, né, é o porquê ir além do CBD e THC, tá? Então, antes de explorarmos aí novas moléculas, a gente precisa entender por que precisamos ir além aí do CBD e THC, né? A fitoterapia canabinoide atual enfrenta desafios significativos que comprometem aí a padronização terapêutica, tá? Um dos desafios a gente tem aqui é a variabilidade genética, que é da planta, né? Então,
diferentes cultivares, né, ou também conhecido como strains, né, do inglês, eles têm uns perfis de canabinoides diferentes, né? Pode ter um strain com CBD dominante, que vai variar ali de 8 a 20%, que vai afetar a dosagem ali do seu medicamento final, tá? Tem a outra coisa que é ações de cultivo, que são fatores aí como luz, temperatura, altera a biossíntese aí dos canabinoides, resultando em composições distintas entre lotes. Tá? Então, isso é muito importante. O controle de qualidade que tem que ser feito lá na planta, tá? Isso é muito importante. Então, desde o início lá, já na semente, tem que ser muito bem pensado do que você quer de produto no final, tá? Então, é importante entender também sobre a questão da planta, sobre a questão do cultivo, tá? Então, tudo isso afeta o seu produto final. Então, você tem que pensar isso lá atrás, né, na questão da semente. A outra questão é sobre a biodisponibilidade, que é imprevisível, né? A absorção oral aí do CBD varia amplamente, né, de 4 a 20%, então varia bastante, entre indivíduos devido ao metabolismo de primeira passagem, né, que é a questão do fígado, né? Vai passar pelo fígado e você vai ter uma perda ali do produto, né? Ou seja, não é o 100, se você tomou 100 miligramas, não significa que você vai ter 100 miligramas chegando aí no tecido alfa, tá? Instabilidade de precursores, né? O que é isso? A gente tem a questão ali do CBGA e THCA, a gente vai falar um pouquinho deles daqui a pouco, que eles se convertem em CBG e THC, dependendo da luz e do calor, e alterando perfis e comprometimento, né? Ou seja, a mesma coisa aqui na questão do cultivo, né? Dependendo da quantidade de luz e de temperatura que foi fornecido para essa planta durante o crescimento dela, ela vai produzir mais ou menos de um determinado fitocannabinoide, tá? Então, como a gente tem aí diversos fitocannabinoides, né? A gente sabe que já tem mais de 120, a gente tem uma variação bem grande em relação a isso, tá? Então, esses são aí os principais desafios, né? A gente fala sempre de CBD e THC porque eles são o que a gente encontra em maior quantidade na planta, então é um pouco mais fácil, né, de extrair esses componentes, tá? Eles são ali em maior concentração. Mas a gente encontra também os outros fitocannabinoides, que a gente chama de fitocannabinoides menores, também na planta, tá? E aí a gente tem esses desafios. E como consequência clínica, né, essa variabilidade compromete a padronização e a reprodutibilidade dos protocolos terapêuticos. Produtos farmacêuticos como isolados ou semissintéticos acabam oferecendo aí uma maior previsibilidade, né? Então, por isso que no Brasil iniciou aí os primeiros produtos que foram inseridos no mercado eram apenas canabidiol isolado, né? Porque é o que era mais fácil de controlar, de produzir, tá? Mas agora a gente já tem bastante do extrato de cannabis, né? Ou full spectro, né? Então a gente já tem bastante desse produto que é mais completo já também no mercado, tá? Bom, importante falar também do sistema endocannabinoide, né? Então, antes da gente mergulhar aí nos canabinoides específicos, a gente precisa entender um pouquinho o sistema que eles modulam, né? Que é o sistema endocannabinoide. Mas falando rapidamente do sistema endocannabinoide, ele é uma rede neuromodulatória essencial, evolutivamente conservada, né? Ou seja, a gente tem isso há muitos e muitos anos. Isso foi passado evolutivamente, inclusive de outras espécies, tá? Presente em praticamente todos os vertebrados, e ele regula a homeostase fisiológica do nosso organismo. Os receptores canabinoides clássicos são o CB1,
que é predominantemente no sistema nervoso central e periférico, que é responsável por modular neurotransmissores, como a memória, controle motor, percepção da dor, né? Já o receptor do tipo CB2, ele está mais expresso nos tecidos periféricos, nas células imunes, regulando aí processos inflamatórios e a resposta imune. Além disso, né, desses receptores que são específicos, também tem os receptores cruciais aí que também estão envolvidos, tá? Como os canais CRP, TRPV1 a TRPV4, né? TRPA1, TRPM8, que são envolvidos aí em nossa recepção, né? Questão da dor, principalmente, termosensação e inflamação neurológica. Então, eles são alvos importantes para analgesia e muitos canabinoides menores atuam preferencialmente nesses receptores, tá? Então, a gente tem aí também os receptores nucleares PPARs, tá? Como alfa, gama, beta e delta, são fatores aí de transcrição que regulam o metabolismo lipídico, glicêmico, e também os processos inflamatórios, tá? São essenciais para o efeito anti-inflamatório e neuroprotetor de vários canabinoides, especialmente os canabinoides do tipo ácido, tá? E também os GPCRs, né? Os receptores aí da proteína G, não clássicos, tá? O GPR55, GPR18 e 119, né? Receptores ocupados da proteína G com afinidade por endocannabinoides. Então, o GPR55, por exemplo, modula a estabilidade neuronal e é muito importante para a epilepsia, por exemplo, tá? Além disso, né, o sistema endocannabinoide, né, como a gente viu, ele vai muito além do CB1 e CB2. Quando a gente entende isso, a gente compreende por que os diferentes canabinoides que interagem com diferentes receptores podem ter aplicações terapêuticas tão diferentes, tá? Porque não é só em sistema endocannabinoides, receptor CB1, CB2. Não, ele interage com muito mais aí no nosso organismo, né? Como a gente viu aqui outros receptores aí tão importantes, tá? Bom, então agora a gente vai entender, né, como esses canabinoides são produzidos na planta, né? A gente tem a biossíntese, né, que começa com a combinação aí do pirofosfato de geranila, tá? É um nome diferente, e ácido olivetólico para formar o CBGA, que é o canabigerol ácido, tá? E o CBGA é o que chamamos aí de molécula mãe, tá? Ou alguns chamam também de célula-tronco, né, dos canabinoides. E ele serve como substrato para enzimas específicas que produzem os principais canabinoides ácidos, tá? Toda vez que você vê aí o CBGA, THCA, CBDA, né, se termina com A, esse A é de ácido, tá? Então significa que é um canabinoide ácido. A gente tem essa classificação, tá? E aí a gente tem um processo de descarboxilação, tá? Que acontece através da presença de luz ou calor, tá? Desencadeia esse processo de descarboxilação, ou seja, né, remove um grupo carboxila, né? Convertendo aí o CBGA em CBG, então ele deixa de ser ácido, né? O CBGA vira um CBG, o THCA se transforma em THC, e o CBDA se transforma em CBD, né? Então, um ponto importante, justamente porque o CBGA é usado como substrato para produzir outros canabinoides. Então, muito pouco dele é encontrado na planta madura, né? A planta aí, ela acaba definindo aí para que rota que vai, né? O determinado canabinoide, tá? Então, produz predominantemente um canabinoide ou outro, dependendo da genética ou das enzimas que forem expressas, né? Ou até das condições que ela tiver exposta, né?
Então, essa compreensão bioquímica é fundamental para a gente entender por que é tão difícil obter canabinoides menores em grandes quantidades, né? Porque a gente sabe que quantidade de CBD e de THC a gente consegue bastante, mas na hora de extrair CBG, CBN, CBC, é muito difícil, a concentração é muito baixa, né? Então é por isso que a gente ainda não vê tantos produtos com alta concentração desses fitocannabinoides menores. Porém, também já estão disponíveis no mercado, a gente vai falar mais daqui a pouco, né? Então, a gente entendendo essa biossíntese, a gente entende aí por que é complicado, né? E por que a biotecnologia está se tornando aí tão importante nesse campo, né? Bom, vamos começar a nossa exploração aqui dos canabinoides ácidos, né? Que são aí os precursores que existem naturalmente na planta fresca e tem a farmacologia completamente distinta das formas neutras, né? Então, o THCA é completamente diferente do THC, tá? Então, o THCA é o ácido tetrahidrocannabinólico, né? Ele é um agonista dos receptores PPAR, gama, com atividade mínima em CB1 e CB2, tá? Significa que ele é não psicoativo, né? Na verdade, não psicotomimético, né? As evidências pré-clínicas mostram aí efeitos anti-inflamatórios em modelos de colite e artrite, neuroproteção em doença de Huntington, diferentes efeitos hepatoprotetores. A grande limitação dele é que é extremamente instável, né? Ele se converte facilmente em THC, o que cria desafio para formulações, né? Então, você quer o efeito do THCA, mas ele vai e se transforma em THC, né? E aí você tem outra molécula. Já no CBDA, ele é o ácido canabidiólico, né? E atua como modulador dos receptores serotoninérgicos, né? 5-HT1A, e é um inibidor seletivo da COX-2, né? Ou seja, anti-inflamatório. E as evidências são impressionantes, que é aproximadamente 1000 vezes mais potente que o CBD, como antiemético, tá? Então, ele tem um potencial antiemético muito bom, né? O que é muito interessante aí para pacientes com náuseas, né? Então, principalmente aí numa questão de acompanhamento de quimioterapia, onde os pacientes têm bastante náusea, seria muito interessante, tá? Também tem demonstrado atividade anticonvulsivante em modelos de síndrome de Dravet e as propriedades anti-inflamatórias, claro, por conta do mecanismo de ação. Um estudo farmacocinético mostrou também que com veículo adequado, né, o veículo em farmacologia que a gente chama é o óleo, né? Então pode ser um óleo de semente de girassol, pode ser um óleo de gergelim, pode ser um óleo de coco, né? Depende aí do que vai ser utilizado, né? Então isso a gente chama de veículo, tá? E aí, dependendo do veículo, o CBD penetra melhor no cérebro, o CBDA, perdão, penetra melhor no cérebro do que o próprio CBD, tá? Então, é aí uma molécula muito promissora para doenças aí neurodegenerativas e também questão de epilepsia, tá? Já o CBGA, que é o ácido canabigérico, né, o precursor aí do CBG, ele é um ativador dual PPAR-alfa, tá? Já botei os receptores aqui, que eu acho muito importante que vocês saibam o mecanismo de ação, né? Então, não só saber para que serve, mas entender como ele atua, né? Então, anotem isso é muito importante, tá? Vai facilitar bastante para vocês aí na prática clínica entender a bioquímica da coisa, a farmacologia, né, de forma mais completa. Bom, o CBGA,
Ele tem afinidade moderada para os receptores do tipo CB1 e CB2, e alguns estudos mostram uma certa citotoxicidade seletiva contra células de câncer de colo e leucemia. Tá? Então foram testados aí nesses dois tipos de câncer. Além de efeitos também anti-inflamatórios. Entre esses três aqui, ele é o menos estudado, mas o seu perfil de ativação dual de PPARs sugere grande potencial para distúrbios metabólicos, tá? Então, pode ser bem interessante aí para a questão de diabetes, por exemplo. Na prática clínica brasileira, né, a gente tem aí óleos crus, né, que contém as formas ácidas. Os óleos crus a gente não tem aqui no Brasil, né, porque a gente tem que importar matéria-prima, né. E nesse caso, a estabilidade é crucial, né? Deve ser armazenado, refrigerado e protegido da luz. Por quê? Para não sofrer a descarboxilação, né? Um ponto importante, os rótulos devem indicar os teores tanto das formas ácidas quanto das neutras, né? Porque o perfil muda com o tempo e as condições de armazenamento, tá? Então, ele tem essa questão toda da estabilidade, tá? Então, é um desafio aí para a gente que é da área farmacêutica para desenvolver os produtos, tá? Bom, vimos as formas ácidas, né? Os precursores são bem interessantes. E a gente tem aí o canabigerol, tá? Então eu trouxe aqui, obviamente a gente não vai conseguir falar de todos, né? São mais de 120, mas eu trouxe aqui os principais para vocês hoje. O canabigerol, ou CBG, né? Está ganhando bastante atenção, né? E a gente vai dar uma olhada em algumas aplicações, né, que já foram estudadas. Então, a gente tem a área de neuroproteção, onde a gente tem estudos de modelos animais de doença de Huntington e Parkinson, que mostram aí que o CBG, né, é capaz de reduzir bastante a perda neuronal, né, ou seja, ele protege mesmo os neurônios, que é muito importante para doenças neurodegenerativas, né, que você está ali justamente perdendo neurônios, né, dificultando aí a vida desses pacientes. Então, o mecanismo aqui dele envolve a ativação de PPAR, gama, tem redução das citocinas inflamatórias e preservação da função mitocondrial, né, que é bem relevante para doenças neurodegenerativas. Além disso, a gente também tem atuação na doença inflamatória intestinal, né? A gente tem aí diminuição significativa de inflamação e o score histológico em colite induzida, tá? Ou seja, a gente tem aí uma melhora visível no exame histológico, que eu digo é no microscópio, tá? Que a gente consegue observar naquele tecido do paciente. O mecanismo através da modulação de receptores do tipo TRP e CB2 também, tá? E na atividade antimicrobiana, né, talvez aí o mais surpreendente, o CBG mostrou eficácia contra o Staphylococcus aureus, né, que é resistente à meticilina, né? Esse MRSA é um Staphylococcus aí que é o terror de todo mundo, o terror dos hospitais, né? Porque ele é resistente aí à meticilina. Então, fizeram um estudo muito interessante aí do CBG e mostrou eficácia aí de 1 a 2 microgramas por ml, né? Um potencial sinérgico também com antibióticos convencionais, ou seja, você pode usar o antibiótico, adicionar o CBG e potencializar esse efeito antimicrobiano, tá? Então, isso aí é sensacional, principalmente hoje em dia que a gente tem uma dificuldade tão grande com o desenvolvimento de novos antibióticos, né? A maioria das indústrias não quer investir em novos antibióticos, porque o antibiótico não dura muito tempo no mercado, né? Já já a bactéria fica resistente e aí
você não tem aquele tempo todo de vida útil daquele medicamento, tá? Nesse caso aí foi identificado que o mecanismo é a disrupção da membrana bacteriana, tá? Então ele rompe essa barreira da bactéria, causando aí a morte da bactéria, tá? Em relação às formulações, né, de CBG, a gente tem as formulações full spectrum, né, ou extrato de cannabis, que contém de cerca de 2 a 8% de CBG, né? Existem alguns produtos aí isolados de CBG disponíveis por via importação, né? Mas eles são raros aí no mercado, tá? Justamente por conta dessa dificuldade em produzir aí uma quantidade maior de CBG, tá? Mas isso está mudando à medida que mais produtores reconhecem o valor terapêutico desse canabinoide, né? É o que a gente tem visto bastante. E o CBG, ele tem, na prática clínica, né? A gente tem visto muito, eu acompanho muitos pacientes, principalmente através dos médicos, né, que eu acompanho, e tem, por exemplo, um neuropediatra que quando ele usa geralmente o CBD, muitas vezes o full spectrum, e quando ele não está tendo o resultado ideal ali com seus pacientes, principalmente de TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, ele usa uma formulação mais rica em CBG, né, então usa um full spectrum ali com o CBG para aumentar principalmente o foco das crianças, né, então ele tem tido um resultado bem promissor nesse sentido, né? Obviamente, estou relatando aqui a experiência que a gente está tendo na prática clínica, mas em evidência científica a gente ainda tem muito pouco nesse sentido, né? Porque, como a gente tem pouca coisa ainda estudada, né, desses canabinoides menores, né? Porque as maiores publicações sobre cannabis medicinal a gente ainda vai ver sobre o CBD e o THC, principalmente do CBD, né? Mas aos poucos a gente tem visto bastante aí do CBG e do CBN também, tá? Então agora a gente vai falar um pouquinho do THC, THCV e CBDV, tá? Que são aí análogos. Eles são análogos THCV e CBDV. Eles têm uma cadeia lateral de 3 carbonos, tá? Ao invés de 5, o que muda completamente suas propriedades, né? Então, a estrutura química sempre determina bastante coisa na parte dos efeitos, né? Isso por conta da farmacologia, né? Então, o THCV, o nome dele é tetrahidrocannabivarina, né? Nome diferente. É uma molécula bem interessante com efeito bifásico dose dependente, tá? Ou seja, em doses baixas, ele atua como antagonista parcial do CB1, né? Ou seja, ele bloqueia parcialmente o receptor. E em doses mais altas, ele pode atuar como um agonista, né? Ele também é agonista do receptor CB2. E as aplicações clínicas potenciais incluem o controle metabólico, né, suprime apetite, melhora a sensibilidade à insulina, que já foi visto aí também em estudos clínicos, tá? E tem um estudo em diabéticos do tipo 2 mostrando esses efeitos, tá? Já na parte de neuroproteção, a gente observa aí que reduz a discinesia em modelos de Parkinson, e também tem propriedades anticonvulsivantes em modelos de epilepsia. Tá? Então, bem interessante, bem promissor. Já o CBDV se chama aí cannabidivarina, né? E atua como agonista do receptor TRPV1 e do TRPV2, tá? E também do TRPA1, tá? Ele é antagonista do TRPM8
e promove a dessensibilização do TRPV1. Também tem modulação allostérica positiva dos receptores GABA-A, tá? Que é bem interessante. Já em relação aos ensaios clínicos, a gente viu aí para epilepsia, mostrando a redução de crises, com alta resposta aí do placebo, tá? Alta resposta, mas observaram aí potencial aí para a questão da epilepsia, mas falta muito estudo ainda pela frente nesse sentido. Do transtorno de espectro autista, né, o TEA, a gente tem aí que normaliza a conectividade estriatal e níveis de glutamato nos gânglios da base, né? A gente sabe que os pacientes com TEA têm essa questão aí de alteração de níveis de glutamato, tá? Síndrome de Rett também, em modelos murinos, eles testaram e tiveram como resposta aí o resgate de déficit cognitivo e motor, tá? Então, muito interessante também. Em questão da disponibilidade desses produtos no Brasil, o CBDV está presente aí em 0,5% a 2% ali dentro dos produtos de full spectrum, então ele aparece, mas bem baixinho. Então, quando você for olhar um full spectrum, COA de um full spectrum, talvez você encontre ali alguns traços de CBDV. Já o THCV, ele é mais raro ainda, tá? Ambos geralmente precisam ser importados, né? Quando você quer uma concentração terapêutica. Então, existem alguns produtos nacionais aí, full spectrum, que vai ter uma certa concentração, mas nos produtos de farmácia a gente não consegue nem ter acesso à quantidade desses fitocannabinoides menores, né? Então, isso é um fator interessante que nos importados a gente consegue solicitar aquele COA, né, que é o certificado de análise, e ali a gente consegue identificar os fitocannabinoides menores, né? Então, é bem interessante isso aí também, tá? Bom, temos quem mais? CBC e CBN, né, que são moléculas aí bem promissoras, com ações únicas, tá? O CBC é o canabicromeno e ele tem baixa afinidade por CB1 e CB2, mas ele ativa potentemente os receptores CRPV e CB2. Os seus efeitos são únicos, tá? Ele tem sido muito utilizado para atleta, tá? Então tem bastante estudo bem legal aí em atletas com CBC. Na neurogênese, né, a gente tem aí algumas observações de concentração, e apenas de 1 micromolar, uma dosagem baixinha, aumentou cerca de 70% a viabilidade de células progenitoras neurais, o que é extraordinário e sugere potencial para as doenças neurodegenerativas, né? Então, estão fazendo alguns estudos nesse cenário e é bem interessante. Analgesia. Suprime a atividade motora relacionada à dor em doses de 10 a 75 miligramas por quilo, né? Então varia bastante ainda, mas já tem sido observado aí em modelos animais. Esse potencial analgésico e também o potencial anti-inflamatório, tá? Que inibe a produção do óxido nítrico via ativação TRPA1 com IC50 de 0,7. Então, como eu falei, o CBC tem sido usado aí em vários estudos para atletas. Então, assim, é uma molécula bem interessante. Já o CBN, talvez você já tenha ouvido falar, né? Porque ele já é um produto mais comum, que a gente ouve com mais frequência, né? Ele tem aí bastante produto já das importadoras, né, que tem os produtos aqui no Brasil, várias elas têm algum produto com o CBN, né, ou o CBN isolado, ou um full espectro enriquecido com o CBN, tá?
Ele é um produto da oxidação não enzimática do THC, né? Ou seja, quando o THC é degradado, ele se transforma em CBN, tá? Ele tem uma psicoatividade residual. Ele não vai ter aquele efeito do THC, mas é muito residual. Mas o que faz com que ele seja agonista parcial do receptor CB1, né? Então, assim como o THC se conecta muito bem aí com o receptor CB1, o CBN ainda vai ter aí uma boa afinidade, tá? Ele é bastante associado à sedação, né? Ou seja, a questão do sono, induzir o sono, mas a evidência clínica ainda é muito limitada em relação a isso, né? Então é difícil a gente afirmar. Alguns dados científicos que a gente tem sobre o CBN, né? Um modelo de ELA, que é a esclerose lateral neurotrófica, né? Retardou aí cerca de 40% a progressão dos sintomas motores. Tem uma potente atividade antioxidante in vitro, tá? Ou seja, testado em células, e eficácia antimicrobiana também aí contra os estafilococos, né? Massa aí similar ao CBG. Então, também muito interessante para a ação antimicrobiana, tá? Sobre a questão da sedação, né? Teve um estudo piloto que mostrou aí que o CBN potencializa modestamente os efeitos sedativos do THC, mas sozinho tem um efeito mínimo. Muito do marketing sobre CBN para sono está à frente da ciência, né? Então, a gente ouve bastante, né? Tem bastante marketing em relação ao CBN para sono, para tratar insônia. Então, assim, existem sim alguns estudos nesse sentido, existem alguns indícios, mas falta bastante pesquisa mesmo nesse sentido, tá? Para que a gente possa ter essa afirmação aí com respaldo, maior respaldo científico, tá? Mas não é mentira, tá? Mas falta mais evidência, tá bom? Em relação à disponibilidade desses produtos no Brasil, né? CBC e CBN. Do CBC, ele vai estar presente ali cerca de menos de 1% no full spectrum. Já o CBN, ele vai aparecer um pouquinho a mais, tá? De 2 a 5%. Só que isso aí já é um indicativo, né, em relação ao produto. Por quê? Lembra que eu falei? O THC degradado se torna CBN, tá? Então, às vezes, aquele produto tinha mais THC, era um produto enriquecido de THC, e ele já tá um pouco mais envelhecido, ou ele ficou muito exposto à luz ou calor, foi mal armazenado, ele vai aumentar a concentração de CBN, tá? Então, é bem interessante essa questão aí de entender essa bioquímica, né? De como funciona essa biossíntese, para a gente entender também sobre a qualidade desses produtos. Não podemos falar aí de canabinoides menores sem falar também aí dos terpenos, né? Então, a gente falou aí de vários fitocannabinoides, mas além, né, dos canabinoides na planta, a gente também tem aí os terpenos e os flavonoides, tá? Não vou nem comentar dos flavonoides aqui, mas eu queria chamar a atenção um pouco para os terpenos, porque eles têm sido bem falados aqui e está crescendo bastante o interesse neles, né? O que são os terpenos, né? São hidrocarbonetos aromáticos que conferem os aromas característicos da cannabis, né? Ou seja, o cheiro, aquele cheiro próprio da cannabis é de algum terpeno, tá? E possuem, além disso, uma atividade farmacológica própria, tá? Ou seja, não é só o cheiro, tá? E também tem ação farmacológica. Então, alguns exemplos para vocês: o terpeno alfa-beta-pineno tem aí um aroma de pinho, age como broncodilatador, anti-inflamatório, neuroprotetor e tem um efeito sinérgico com antibióticos, tá? Então, ele é potencializador aí de antibióticos. O delimoneno, né? Talvez esses você já tenha ouvido falar, né? Porque
terpeno não é só na cannabis medicinal, né? Em toda a planta você vai ter terpenos, né? Em algumas você vai ter também flavonoides, né? O delimoneno é aquele aroma cítrico, né? E tem efeitos aí ansiolítico, gastroprotetor, né? E ele melhora ele melhora a absorção dos canabinoides através da pele e mucosas, tá? Então, ele é importante que esteja ali na composição da formulação para também potencializar o efeito dos seus fitocannabinoides, tá? O linalol, por exemplo, né? Ele é aquele aroma floral da lavanda, né? Ele também está presente na cannabis. Ele tem efeito sedativo, ansiolítico, analgésico e anti-inflamatório, né? É o terpeno ali do relaxamento, né? Inclusive, a gente ouve falar bastante dos óleos essenciais, né? Então, tem o óleo essencial de lavanda, vai ser o linalol que vai ser responsável por esses efeitos, tá? O beta-cariofileno, né? Já tem um aroma mais picante, amadeirado. E é especial porque é o único terpeno que atua diretamente como agonista do CB2, tá? Então, ele é praticamente um canabinoide dietético, tá? Ou seja, que ajuda ali na questão da diabetes também. Tem um efeito anti-inflamatório, gastroprotetor e ansiolítico também, tá? Já o metamiceno tem um aroma herbal de manga, tem ação sedativa, analgésica, relaxante muscular. E há uma teoria controversa de que potencializa os efeitos do THC, tá? Mas a gente não tem isso completamente estabelecido, tá? O terpinoleno já tem aí uma ação, uma característica mais herbal, floral, pinho, tá? Esse aí é o cheiro. E tem ação sedativa, antioxidante, e também já observaram em alguns estudos in vitro, né, uma potencial ação anticâncer e antifúngica também, tá? Então, gente, eu trouxe aqui os terpenos, né, para que vocês entendam que eles não são aí apenas o aroma, né? Eles também têm atividade farmacológica real e podem modular os efeitos dos canabinoides, tá? Então, são bem importantes. Falamos aí bastante dos canabinoides, agora eu queria falar um pouquinho dos canabinoides sintéticos, tá? Porque a gente está falando de futuro, novas moléculas, então canabinoides sintéticos aí para precisão molecular para alvos terapêuticos, tá? Vamos falar de um tema aí controverso, que porque os canabinoides sintéticos têm uma má reputação que é meio injusta, né? Que a gente precisa esclarecer. Tem a confusão aí dos canabinoides sintéticos ilícitos, né? Como K2 e Spice. Isso aí não é cannabis medicinal, tá? São agonistas do CB1 indiscriminados, né? Ou seja, ele tem uns efeitos psicotomiméticos severos, imprevisíveis e perigosos. Não deve ser confundido com fármacos canabinoides sintéticos de uso médico, tá? Então, isso a gente não usa. Canabinoides sintéticos farmacêuticos são molecularmente definidos e purificados, são testados rigorosamente em estudos pré-clínicos e clínicos, são aprovados por agentes regulatórios como FDA, Anvisa, tá? E são prescritos sob a supervisão de um profissional, seja um profissional médico veterinário ou um profissional dentista, tá? Vantagens aí dos sintéticos. A gente tem a reprodutibilidade absoluta, né? Cada dose é idêntica, porque a molécula foi feita no laboratório, ela não vai ficar variando como a questão da planta, né? Que mudou a quantidade de sol que tinha, produziu uma quantidade diferente do fitocannabinoide. No sintético não tem essa questão, né? Então, tem uma otimização aí para alvos terapêuticos específicos,
tem uma farmacocinética previsível, tem a pureza garantida sem contaminantes, né? Porque você não está fazendo uma extração, você está produzindo ali um negócio puro. E podem ser formulados como profármacos para otimizar a biodisponibilidade, né? O que é um profármaco, pessoal? É aquele fármaco que precisa ser metabolizado para se transformar na sua forma ativa, né? E algumas moléculas que a gente tem aí aprovadas no mundo, tá? O dronabinol, tá? Como marinol, ele é o THC sintético, tá? Ele tem praticamente o mesmo efeito do THC, só que é uma molécula sintética. Ele é aprovado para anorexia, caquexia em AIDS, tá? Para doses de náusea e quimioterapia, de 2,5 a 20 miligramas por dia de dose. O nabilona, que é um análogo sintético também do THC, mais potente, tá? Então, para náusea, vômito refratário em quimioterapia também. E aí a dose é bem menor, de 1 a 2 miligramas, 2 vezes ao dia. O Epidiolex, que é o CBD farmacêutico purificado, que foi aprovado para síndrome de Dravet, Lennox-Gastaut, tá? Foi, se não me engano, o primeiro produto de cannabis aí no Brasil, no mundo, perdão. E ele reduz aí crises de 40% a 50%, né? Então a gente teve um efeito bem legal. Os Nabiximols, que é o Sativex, que é o extrato padronizado aí de THC e CBD 1 para 1, tá? Que foi aprovado para espasticidade na esclerose múltipla. Aqui no Brasil ele é conhecido como Mevatil, tá? E aí, gente, o ponto é o seguinte, os sintéticos não são vilões, né? A gente ouve falar mal dos sintéticos, né? Mas eles são ferramentas farmacêuticas legítimas aí, com um lugar bem interessante na terapêutica e que estarão aí mais no futuro aqui no Brasil, tá? A nossa legislação ainda não abriu as portas para eles ainda, tá? Mas em breve a gente terá. Então, quais são os perfis aí desses produtos, né? Então, a gente tem óleo de CBD isolado, tem o óleo full spectrum, tem o óleo THC para CBD 1 para 1, né? Tem várias opções aí nesse sentido, né? Das empresas importadas, tá? O Mevatil e tem o óleo CBD mais CBG também, né? Então, a gente tem algumas formulações enriquecidas, né? Então, você vai encontrar, por exemplo, um full espectro com por exemplo, 1.500 miligramas de CBD e 500 miligramas de CBG, ou 500 miligramas de CBN, tá? Então, isso a gente já encontra bastante também, tá? As concentrações e os preços variam significativamente entre as marcas e fornecedores, né? Você deve solicitar sempre o certificado de análise para poder conferir, né, a questão dos fitocannabinoides menores e os contaminantes também, né, para garantir a qualidade aí desse produto. Então, gente, consolidando o conhecimento aí para a prática clínica, a gente tem aí, que a gente falou bastante, os desafios regulatórios, a diversificação aí de alvos, né, que a gente tem a possibilidade de trabalhar com novos alvos terapêuticos, porque o sistema endocannabinoide não é só receptor CB1 e CB2. A gente tem evidências pré-clínicas, então a gente tem que comparar, né, esses fitocannabinoides menores ainda estão, a maioria, na sua evidência pré-clínica, tá? Mas eles são muito promissores, então vamos ficar de olho. Validação clínica limitada, né, que a gente falou, e a evaluação farmacológica. Então, a gente viu aí a limitação, muitas vezes, né, de se obter esses fitocannabinoides ali pelo processo natural das plantas, mas a gente tem aí uma boa oportunidade, talvez, com os canabinoides sintéticos, né, com as vias diferentes aí, novas formas de produzi-los, né. E então, trouxe aqui 3 pontos para a gente fechar, né, consolidando esse nosso conhecimento da aula. Em relação aos produtos nacionais, a gente tem realidade e limitações, né?
Então, o mercado brasileiro, a gente tem predominantemente o CBD isolado e full spectrum básicos, né? Mas a gente encontra outras formulações também via importação. Os canabinoides menores específicos ainda são raros, geralmente importados. Tem um custo alto ainda, né? E bem variável. A prescrição racional, né? Que ela deve ser sempre individualizada e monitorada, né? Não tem uma receita de bolo, a gente ainda não tem um protocolo padrão, tá? Então é necessário avaliar o paciente, né? Falha de terapias convencionais. Geralmente a cannabis medicinal não é a primeira escolha, geralmente ele já tentou outros medicamentos, né? E aí você tenta então a resposta do CBD isolado, comorbidades, titular as doses, monitorar e objetivamente documentar também, né? Através do consentimento informado, que é o TCLE, né? Que é bem importante, tá? E também a questão da competência profissional, atualização contínua, né? Então, que é justamente o que vocês estão fazendo aqui hoje, estão de parabéns, já estão na frente aí de muitos profissionais, né? Compreender aí a complexidade molecular, né? Então, por isso que eu falei, interessante trazer aqui o mecanismo de ação para vocês, entender essa biossíntese, né? De como eles são produzidos, né? Isso permite aí avaliar criticamente, proteger aí o paciente, maximizando aí os seus benefícios terapêuticos, tá? Então, com isso, eu vou deixar uma frase aqui para vocês, né? O futuro pertence àqueles que dominam a ciência molecular e a aplicação clínica responsável, tá? Colocando o bem-estar do paciente em primeiro lugar, tá? Muito obrigada, gente. Chegamos ao fim da segunda aula do Programa de Atualização em Cannabis Medicinal 26. No dia 12, iremos além e falaremos sobre legislação e regulamentação do uso veterinário. Não perca essa oportunidade e lembre-se, cada conhecimento adquirido aqui é um passo a mais na construção da sua carreira. Continue estudando, aplicando e compartilhando o que aprendeu e eu tenho certeza que 2026 será o seu ano.